Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre um tema bem interessante a respeito da cidade do grande rei. Amém? O rei, nós sabemos que se trata do próprio Senhor Jesus, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, seria essa cidade do grande rei a Jerusalém terrestre? Uma vez que Jesus, quando falou, né, ali em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, né, no verso 34, a respeito dessa cidade do grande rei, ele estava ali na região próxima da cidade de Jerusalém, quando ele falou a respeito disso. Entretanto, eu vou mostrar para vocês que essa cidade do grande rei não é a cidade da Jerusalém terrestre, e sim a Nova Jerusalém. Eu vou mostrar para você que as Escrituras falam a respeito disso. Vale a pena você ficar até o final, amém? Então aqui em Mateus capítulo 5, no versículo de número 34, Jesus disse assim no Sermão do Monte: Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, né? Nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem é, nem jureis por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Então ele diz, olha, nem jure por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Porém, nós sabemos que existe a Jerusalém terrestre e existe a Jerusalém do alto. Como eu disse, eu acredito que está falando, né, a respeito, que Jesus está falando a respeito da Jerusalém do alto, e eu vou mostrar para você com uma base nas escrituras bem sólida, da qual certamente você vai, pelo menos, refletir a respeito. Eu acredito que poderá com certeza concordar comigo, porque as escrituras, elas falam a respeito de que cidade é esta, amém? Então vamos lá. A Bíblia diz no Salmo 48, no versículo de número 1 em diante, algo muito interessante a respeito da cidade desse grande rei, que eu vou ler aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Diz assim, o Salmo 48, versículo 1 em diante, diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, né? Belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos seus palácios, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Versículo de número 8. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre. Então, veja que o Senhor está falando aqui da cidade do grande rei, uma cidade que o Senhor a estabeleceu para sempre, tá? É um texto muito lindo, né? Inclusive já foram feitos vários hinos, né? Louvores a respeito desse salmo, um salmo muito, muito bonito, né? Eu não sei cantar, então não vou ousar aqui cantar, mas existe um louvor muito lindo, né? Que fala a respeito desse salmo, né? Talvez você conheça aí, já tenha ouvido, e esse salmo está falando claramente aqui a respeito da cidade do grande rei. Porém, existe aqui uma chave, né, muito importante que vai desbloquear, né, esse segredo de qual cidade é que o salmista está falando. Qual é a cidade do grande rei que Jesus disse que não se podia jurar por ela, tá? Então vamos lá. Aqui então no Salmo 48, no verso 1, o Salmo vai dizer assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, né? Seu santo monte, belo e sobranceiro, ou seja, belo e alto, né? É a alegria de toda a terra. O monte de Sião, agora preste atenção, para os lados do norte, né? Essa palavra para os lados do norte é a palavra hebraica Yereká Tissafon, Yereká Tissafon. Yereká para os lados, Tissafon norte. Só que essa palavra Yereká, ela está traduzida na maioria das Bíblias como para os lados, mas ela também pode ser traduzida como extremidade, tá? Então, Yereká Tissafon, para os lados do norte, a cidade do grande rei, ou seja, o Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei
nos palácios dela, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Então, o Monte de Sião está para os lados do norte, ou seja, na extremidade do norte, tá? A cidade do grande rei. Então, por que que isso é importante? Por que que essa informação ela é extremamente importante? Porque essa expressão para os lados do norte, ou extremidade do norte, que é a mesma coisa, é a palavra Yerekat Safon, e essa palavra está exatamente em um texto de Isaías, no texto de Isaías capítulo 14, versículo de número 13, que está falando exatamente da Nova Jerusalém dos céus. Um texto muito conhecido que talvez você se esqueceu quando fez esse estudo, se é que você o fez. Porém, hoje aqui eu quero trazer essa revelação para você compreender que essa cidade do grande rei é a Nova Jerusalém que está no céu. Eu vou mostrar e provar para você aqui agora. Então, Isaías capítulo 14, versículo de número 12 e 13 diz assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançada por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, nas extremidades do norte, Yerecá, Safon, para os lados do norte, exatamente como está no Salmo 48, né? Dizendo que a cidade do grande rei fica no Monte Sião, para os lados do norte, ou na extremidade do norte, Erecá Safon. Então, a mesma exata palavra aqui em Isaías capítulo 14, versículos 12 e 13, está sendo dito que, né, Satanás, antes da sua queda, ele pensava consigo mesmo, né, eu subirei, né, ao céu acima das estrelas do céu, né, olha só, a ousadia, a audácia dele, né? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ou seja, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação. Que monte é esse? Da congregação. A palavra aqui é Har Moed, monte da congregação. Har Moed, tá? O monte da congregação. Moed, essa palavra Har é monte, montanha. Moed é a palavra utilizada para tempos determinados ou festas ou encontros, o monte do encontro, monte das festas, monte dos tempos determinados, Har Moed. E então, exaltarei o meu trono no monte da congregação, né, que é o Monte Sião. Me assentarei nas extremidades do norte, e aí serei semelhante ao Altíssimo. Porém, então nós estamos vendo aqui que quando a palavra de Deus diz, né, quando a palavra de Deus diz que ele vai se assentar no monte, né, da congregação, nas extremidades do norte, né, nós vemos aqui a expressão Yerekat Safon, ou seja, o objetivo de Satanás, né, era de se assentar acima das estrelas de Deus, e colocar o seu trono no monte da congregação, nas extremidades do norte. Então, percebe, irmãos, que a cidade do grande rei, ela fica nas extremidades do norte, ou seja, para os lados do norte, mas está falando do norte, né? Do norte que está nos céus e não o norte na terra. Então, aqui está o link para provar para os irmãos que o salmista está falando da mesma cidade onde está o monte da congregação em que Satanás, né, ele desejou colocar o seu trono ali no monte da congregação, no Monte Sião, né, acima das estrelas de Deus, e edificar ali o seu trono para os lados do norte, na extremidade do norte, tá? Então, na extremidade do norte está o Monte Sião, o monte da congregação, né? Onde está o trono de Deus e onde fica a cidade do grande rei. Então, está provado aí para os irmãos que essa cidade do grande rei que o salmista está falando
é a Nova Jerusalém, né? A cidade do grande rei, a Nova Jerusalém que está lá no céu. Essa cidade, o salmista diz que Deus a estabeleceu para sempre. Mas também quero fazer um outro link aqui com um texto que está lá em Êxodo capítulo 33, porque lá em Êxodo capítulo 33 a Bíblia fala algo muito interessante a respeito dessa palavra moed. Porém, aqui no Salmo de número, melhor dizendo, aqui no texto de Isaías 14, nós vemos que esse monte Sião, ele é chamado de monte da congregação, Har Moed, né? Porém, tem um link também com Êxodo capítulo 33, quando a Bíblia fala a respeito de uma tenda da congregação que Moisés costumava tomar para si e montá-la, né, fora do arraial, bem longe do arraial de Israel. Quando os filhos de Israel haviam saído do Egito, estavam no deserto, Moisés ele tinha uma tenda chamada tenda da congregação, tenda do encontro, tenda dos tempos determinados, tenda das festas. E ele então montava ela fora do arraial, bem longe. E aí a palavra de Deus diz que todo povo que buscava ao Senhor tinha que sair do arraial e ir até a tenda da congregação, a tenda do encontro, né? E essa tenda da congregação era algo interessante porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 33 que Moisés costumava sair para lá, fora do arraial, e quando ele ia para a tenda da congregação, todo o povo se punha à porta de suas tendas e viu Moisés de costa indo para a tenda, e quando Moisés entrava na tenda da congregação, a coluna da nuvem da glória de Deus vinha até a porta da tenda, e ali Moisés tinha um encontro com Deus e falava com Deus face a face. E todo o povo, então prostrado, adorava ao Senhor ali na frente de cada uma de suas tendas, vendo, né, Moisés de longe, lá longe, fora do arraial, né, tendo esse encontro com o Senhor na tenda da congregação. Interessante que essa tenda da congregação não é o tabernáculo, não é a Mishkan, não é o tabernáculo de Moisés, muito embora que também o tabernáculo depois ele vai também ser chamado de tenda da congregação, que é Ohel Moed, tenda, Ohel Moed, congregação. O tabernáculo também vai ser também chamado assim. Porém, essa tenda da congregação aqui, ela é uma tenda que está antes do momento em que o povo, né, já tem o tabernáculo de Moisés, antes que o Senhor desse os 10 mandamentos, antes que o Senhor desse a planta do tabernáculo para Moisés edificar, mas Moisés já tinha essa tenda da congregação, da qual ele sempre costumava tomar para si e sair ao encontro dela e ali ter um encontro com Deus. Irmãos, isso é algo muito tremendo, porque isso fala, né, da Nova Jerusalém. Isso fala da Nova Jerusalém, fala de uma tenda que está fora do arraial, e que essa tenda que está fora do arraial é uma tenda onde Deus vai ter um encontro conosco, né? Quando Moisés ele saía da congregação e ia para longe, né? Bem longe, diz o texto de Êxodo capítulo 33, ao encontro do Senhor, e o Senhor descia ali, ou seja, isso está falando do nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares, né? Essa tenda aponta para a Nova Jerusalém, no monte da congregação, a Nova Jerusalém, no Monte Sião, e o Senhor, ele vai nos encontrar ali. Esse será o encontro, o lugar do encontro em que a igreja estará se encontrando com o Senhor nos ares. Então, olha só o que diz a Bíblia, né? Em Êxodo 33, versículo de número 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação, o Ohel Moed. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então, se todo o povo que quisesse ter um encontro com o Senhor, né, consultar o Senhor, ele tinha que sair do arraial e ir para fora do arraial. Você se lembra de alguma coisa? Eu me lembro de um texto que está lá em Hebreus, capítulo de número 13, né? Que o Senhor diz assim, olha, todo aquele que serve no tabernáculo não tem direito de comer no altar do Senhor, né? E aí o Senhor vai falar ali, né, que por causa disso, né, os sacerdotes sacrificavam um animal fora do arraial, assim como Cristo foi morto fora do arraial, né? E aí ele diz, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, né?
levando consigo o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, o escritor aos Hebreus está com isso tudo na cabeça quando ele disse isso, né? A exemplo de Moisés que saía fora do arraial, e aí o Senhor está falando claramente, o escritor dos Hebreus está com isso na cabeça. Olha, nós não temos aqui uma cidade permanente, mas nós buscamos a que há de vir. Assim como Moisés saía do meio do arraial e costumava montar a tenda da congregação fora do arraial, e ali ele tinha um encontro com o Senhor. Assim também como Cristo, quando foi sacrificado na cruz, ele foi morto fora das portas, fora do arraial, né? Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o vitupério do Senhor Jesus, porque nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a que há de vir, a Nova Jerusalém, a cidade do grande rei. Então está provado aí para vocês que a cidade do grande rei não é a Jerusalém terrestre, mas sim a Nova Jerusalém, que está no Monte Sião, né, para os lados do norte, na extremidade do norte, cidade essa na qual está, está fundada no Monte Sião, né, como eu já falei, a qual, né, Satanás desejou ali montar o seu trono, né, estabelecer o seu trono acima das estrelas de Deus, no monte da congregação, né, ou seja, Har Moed, no monte da congregação, onde está a cidade do grande rei, para os lados do norte, na extremidade do norte. Já em relação à cidade da Jerusalém terrestre, nós podemos ver, conforme está dito lá em Zacarias 7:7, que essa cidade ela está situada, né, ao sul da terra de Israel e não ao norte, como nós vimos aqui que fica a cidade do grande rei, deixando claro que a cidade do grande rei não é a cidade da Jerusalém terrestre, uma vez que a localização geográfica da Jerusalém terrestre está situada ao sul, né, do território de Israel. Então, está provado aí para os irmãos que a cidade do grande rei, né, ela é a cidade da Nova Jerusalém, que está no monte da congregação, o Monte Santo de Sião. Amém? Também gostaria de dizer que sim, é nessa cidade que Jesus estará reinando, é nessa cidade que ele, né, vai estar reinando durante os 1000 anos, porque essa cidade ela vai descer, né, no início do reino milenar. Assim nós cremos, tá? Então essa é a cidade do grande rei, é a cidade na qual, né, ele vai estar reinando. Já mostramos também em outros estudos que o trono de Davi, o qual está prometido para que, né, um descendente de Davi venha a estar reinando sobre ele. Já provamos em outro estudo, né, que esse trono é o trono do próprio Pai. Né? Quando essa profecia ela foi emitida, na verdade, né, era uma profecia que estava relacionada, falando de Davi em relação ao próprio Pai, o trono de Davi, o trono do próprio Pai, e o descendente de Davi, né? A semelhança ali de Salomão, é o próprio Filho de Deus, Cristo, que estaria reinando juntamente com, estaria reinando, né, no trono de seu Pai. Amém? Porque, conforme eu disse, né, em outros estudos, né, nós mostramos que o trono de Deus ele descerá, né, no reino milenar, juntamente com a Nova Jerusalém, e aí então o Pai estaria junto com o Filho estaria reinando ali durante os 1000 anos. Tem um salmo, né, que é o Salmo 110, que é muito lindo, muito rico, e todo mundo gosta de ler os primeiros versículos, né, porque fala a respeito, né, do Senhor dizendo, né, Davi falando ali de forma profética, dizendo que disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Porém, o verso de número 4 e 5 vai dizer assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ou seja, o Senhor está à tua direita, olha, o Senhor à tua direita, né? No dia da tua ira, esmagará os reis, ou seja, o Senhor, Jesus, que está à direita, né, do Todo-Poderoso, no dia da sua ira, ele esmagará os seus inimigos, ou seja,
é assentado à destra do Pai, né? E ele vai executar toda a ira de Deus. Está muito claro aqui no texto, né? E já falamos muito sobre isso em outros vídeos, mostrando para vocês, com base inclusive no discurso de Pedro, lá em Atos 2, que o trono, essa profecia de um descendente de Davi se assentando no trono de Davi, na verdade é Cristo ao ressuscitar, após ser assunto ao céu, ele se assenta no trono de Deus, à destra da majestade, e aguardando o momento em que a igreja vai ficar pronta, e quando ela estiver pronta, no final da última semana, então Cristo passará a reinar ao toque da última trombeta, juntamente com a igreja, mas ele reinará do trono do seu Pai. Obviamente que existe um período, né, de transição que vai do arrebatamento até o momento em que o reino se estabelece, e aí então somente depois desse período de transição de 75 dias, do 1260 ao 1335, é que a Nova Jerusalém certamente vai descer, ou seja, tem um período de transição, não é, de uma hora para outra, não é assim, ou seja, Jesus desceu, a Nova Jerusalém desce, né? Tem algumas coisas que precisam ser ditas, porém, o objetivo desse vídeo não é esse, então somente dizer para vocês que, né, a cidade do grande rei é a Nova Jerusalém, que há de vir e descer do céu. Cidade essa da qual Cristo irá reinar e que ele também irá introduzir o seu povo, o qual ele adquiriu no santuário que as suas próprias mãos fizeram. Amém? É isso, irmãos. Esse é o estudo de hoje. Um vídeo curto, né? Não é muito meu costume, geralmente os meus vídeos são bem longos, mas esse estudo ele termina por aqui. Eu peço a você que, se você gostou, né, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos próximos estudos, que certamente, como esse, valerá a pena você tá aí com a gente, aprendendo um pouquinho mais juntamente comigo, porque nós vamos aprendendo uns com os outros. Amém, irmãos? Se você puder também, deixa aí alguns comentários, né? E é isso. Aguarde os próximos estudos. Um grande abraço a todos. Shabbat Shalom para vocês. Até mais.